Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum. Na nossa videoaula de hoje vou te mostrar como fazer essa bolsa super estilosa e colorida e ao mesmo tempo clean, combinando aqui essa cor que dá uma quebrada nas cores aqui, para a gente deixar uma bolsa ao mesmo tempo colorida, mas ao mesmo tempo meio neutra ali, uma bolsa ali num entremeio entre essas duas características. Então essa nossa peça aqui, ela tem de aqui largura 34 centímetros e de altura, sem contar as alças, ela tem 30 centímetros, tá? Então, é uma peça super legal para você fazer. Aqui eu tenho botão imantado, olha só que bacana que fica. E tem um forro também que eu te ensino a costurar aqui, a fazer esse forro. Esse forro ele foi feito à mão, então dá para fazer ali à mão sem ter máquina perfeitamente, que fica uma peça super legal. O material que nós vamos usar para a nossa videoaula de hoje é aqui, são 2 fios, tá? Nós vamos usar aqui apenas uma cor do fio afeto, que é da Supremo Fios. A cor que eu vou usar aqui é a cor marrom amêndoa, que é essa cor aqui da base e do final da peça, tá? Então aqui estou te mostrando a cor, aqui é o verde militar, mas nós vamos usar a cor marrom amêndoa nesse nosso início. E vou usar aqui apenas uma cor do afeto, e do fio alento, que é o fio número 2, a gente vai trabalhar aqui com várias cores, mas nós vamos trabalhar com fio duplo. Como que seria o fio duplo? A gente vai tirar o cone de dentro e trabalhar com um novelo de fora, um fio de fora e um fio de dentro, para dar a espessura aqui, para a gente seguir nosso trabalho. Então aqui do fio alento a gente vai usar aqui algumas cores, que é o azul royal, verde limão, cru, rosa bebê e o amarelo, que é a cor que a gente vai usar aqui, tá? Então a gente vai alternar essas cores aqui para poder dar esse resultado bem legal. Aqui eu vou precisar também de 2 alças como essa daqui. Então essa alça você já compra pronta em armarinhos, ou você pode até mandar fazer, você compra em armarinhos físicos, armarinhos online. A gente vai precisar aqui de um botão imantado e essa peça aqui tem forro também, tá? Vou te dar umas dicas de como colocar o forro nela. Então fica uma peça super legal, fica mais estruturada por conta do forro. E a gente tem esse colorido super bacana que você pode observar aqui da nossa peça. Anteriormente deixei as medidas para você ter um padrão de referência do tamanho que vai ficar a sua. E a alça é de sua preferência, você pode colocar a alça que você quiser na sua peça, tá? Então a gente vai começar a nossa peça aqui, porque nós vamos trabalhar a base, início aqui, que é de correntinhas, que eu já deixei adiantado aqui, para você fazer também. Se você quiser pode pausar o vídeo nesse momento para fazer suas correntes. Eu vou deixar aqui todo esse material de lado. Esqueci de falar também que você vai precisar ali de uma agulha de tapeçaria também, tesoura para você ir fazendo os cortes e os arremates, tesoura e linha de costura também, para poder aqui costurar aqui na sua peça. Mas como isso a gente sempre tem em casa, então é bem fácil fazer, tá? Então, eu vou deixar aqui minhas peças de lado para a gente começar a fazer a nossa peça. Para iniciarmos aqui a nossa peça, então, vou fazer um total de 47 correntes, tá? Então, tenho aqui as 47. Vou voltar na segunda e vou fazer aqui um ponto baixo. E em seguida, um ponto baixo para cada corrente que eu tenho aqui. A gente vai trabalhar um pontinho baixo para cada corrente. Vamos seguir trabalhando aqui, pontinho baixo para cada corrente, até chegar ao final. Então, chegando ao final aqui, eu volto para mostrar. Vamos trabalhando ponto baixo para cada ponto. Voltei aqui, então cheguei aqui ao final. No meu último ponto aqui, na minha última corrente, eu vou trabalhar 3 pontos baixos no mesmo lugar, que é para fazer a voltinha, tá? Depois disso, eu já venho para o próximo ponto,
e trabalho um ponto baixo. Esse fio que está aqui, que é do início, eu vou aproveitar, vou levar ele junto e já vou esconder ele, tá? Então, vou trabalhando aqui um ponto baixo para cada ponto de base. Olha só como vai ficando, tá? A gente vai trabalhar dessa forma. E aí, quando eu chegar lá no final, aí eu volto para mostrar aqui como é que a gente vai fazer o nosso aumento de lá no final. Então, aqui a gente trabalhou 3 pontos altos, né, baixos no mesmo ponto. E aqui a gente só tem um, né, do início, né? Então, vamos seguir. Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar. Cheguei, então, aqui ao final, no meu último ponto. Coloco mais 2 pontos baixos nesse mesmo lugar, totalizando 3 com esse daqui, certo? Vou iniciar uma nova carreira, não vou fechar, vamos trabalhar apenas pontos baixos em carreiras espirais. Então, trabalho um ponto baixo aqui já no meu primeiro ponto da primeira carreira, pego aqui um marcador, coloco no meu primeiro ponto, travo ele ali, e agora trabalho um ponto baixo para cada ponto de base que eu tenho, sempre fazendo um ponto baixo, pegando as duas extremidades, até chegarmos aqui nesse canto. Então, daqui até aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo em cada. Chegando aqui no final, então aqui estou quase próximo, né, aqui do meu ponto. Vou identificar aqui onde estão os 3 pontos baixos no mesmo lugar, que é esse primeiro, esse segundo e esse terceiro, tá? Então, coloco ponto baixo em cima do primeiro. No ponto baixo do meio, eu vou trabalhar 3 pontos baixos, que é para fazer o meu aumento. Então, ficaram os 3 no mesmo lugar. Depois eu trabalho um ponto baixo no seguinte, e depois eu volto contornando, fazendo apenas um ponto baixo em cada, até chegarmos nessa outra parte aqui. Então, aqui, no ponto baixo do meio, nós colocamos 3 pontos baixos. Esse foi o aumento. Chegando aqui, então, no final, contornei a minha peça, né? Então, tô quase chegando aqui. Então, ó, observe que aqui eu tenho o primeiro ponto no marcador, o segundo e o terceiro. Então, contando daqui para lá, primeiro, segundo e terceiro. Ponto baixo dentro do primeiro, 3 pontos baixos dentro do segundo, que é para fazer o aumento. E acabamos a carreira, ok? Agora a gente vai iniciar uma nova carreira. Então, está aqui, tiro o meu marcador, faço o meu primeiro ponto, coloco o marcador, ok? Vamos aqui para o próximo ponto, trabalhamos um ponto baixo em cada de novo, até chegarmos na outra extremidade. Então, qual que é o segredo aqui da nossa peça? Toda vez que você chegar aqui nos seus 3 pontos altos, sempre no ponto baixo, perdão, sempre no seu ponto baixo do meio, você vai colocar 3 pontos baixos no mesmo lugar. Depois você vai completar a sua volta, chegando aqui no seu ponto baixo do meio dos 3, você vai colocar mais 3 pontos. Então, a gente vai tendo aqui o aumento somente nessa parte, vai ficando pontudinho aqui o nosso aumento, tá? A gente vai trabalhar dessa forma por algumas carreiras, daqui a pouquinho eu já volto para mostrar. Trabalhei aqui, então, cerca de 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, sempre aumentando apenas no ponto baixo do meio. Então, ela vai tender a virar um pouquinho aqui para a direita, mas é só você ajustar ali que fica certinho depois. Aqui do outro lado, da mesma forma, olha só, vendo? Então, a gente tem aqui
aqui a parte da nossa base dessa forma. Então, a gente aumenta apenas no ponto do meio. Aqui eu trabalhei 5 carreiras, né? Então, eu vou desmanchar aqui só para você visualizar. Olha só. Então, tenho aqui as minhas 5 carreiras. Agora, eu vou trabalhar mais algumas carreiras, só que agora sem aumento. Então, eu vou trabalhar o meu ponto, certo? Ali. Para iniciar a nova carreira, eu vou subir aqui o meu marcador. Coloco ele ali de volta para não me perder de onde eu iniciei. E aí eu vou seguir trabalhando ponto baixo em cima de ponto baixo por algumas carreiras aqui para a gente conseguir ter um resultado ali de base da nossa bolsa para depois começarmos o ponto, ok? Então aqui não tem segredo, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto. Quando eu completar toda a volta, eu sigo trabalhando novamente como eu estava trabalhando, só que agora a diferença é que não temos mais aumentos aqui nas laterais. Então, a gente vai subir a nossa peça reta. Se você observar, ela já vai ficando assim. Olha só, aqui o detalhezinho da subida e aqui também a mesma coisa, tá? Então, vamos trabalhar dessa forma. Vou trabalhar aqui algumas carreiras, já volto para mostrar a quantidade de carreiras nós vamos fazer. Voltei aqui, então trabalhei 4 carreiras aqui de pontos baixos, sem aumento. Cheguei aqui no meu último ponto, esse é o primeiro, que seria da carreira seguinte. Então, eu vou pular esse primeiro ponto, vou lá no próximo, vou fechar com ponto baixíssimo. Por que que eu faço isso? Para poder deixar bem certinho a nossa peça, o nosso fechamento ali. No mesmo ponto em que eu fiz esse último ponto, puxo aqui meu fio lá para trás, tá? Ó. E aí ficou dessa forma. Então, aqui esse marcador aqui eu já posso tirar, porque eu não vou usar ele mais. E agora a gente vai, olha aqui, só para você ver como fica, tá? Ali, o fechamento. Esse fio aqui depois eu vou arrematar ele. Então, fica assim a base da nossa peça, olha só. E agora, como eu falei no início do vídeo, que a gente vai usar o fio alento duplo, ele é tirado um fio de fora e um fio de dentro. A gente tem aqui o nosso novelo, né? Então, a gente tira aqui a embalagem, tira o cone ali de dentro, né? Ó, ali, o núcleo dele. Puxa um fio ali de dentro e um aqui de fora. Então, aqui eu separei as 4 cores aqui. E acho que eu vou usar o cru também aqui. Tá? Vou abrir aqui a embalagem para usar o cru também, para poder usar o fio duplo, para poder fazer essa peça, tá? Então, de início aqui, eu já vou começar com a cor azul, aqui da nossa peça, para deixar ele bem ali colorido, deixar a nossa peça bem colorida. Esse novelo que eu tenho aqui é a sobra ali da base, né? Então, vai dar pra gente terminar a nossa peça. Isso tudo aproveitando as sobrinhas que você tem em casa. Então, aqui eu vou trabalhar, unir aqui as 2 pontas, certo? E vou pegar qualquer lugar que eu tenha, tá? E vou iniciar a minha carreira. Então, para iniciar aqui, faço o primeiro ponto aqui com o fio menor. E os outros 2 eu faço com o fio maior. Ajusto aqui e depois faço o arremate. Nesse momento não há necessidade de fazer o arremate agora. Trabalho aqui nesse espaço mais 2 pontos altos, que é para fazer o bloquinho de 3, certo? Dessa forma aqui. Normalmente eu faria uma corrente, mas nesse caso eu não vou fazer. Vou pular 2 pontos de base, vou lá no terceiro e já trabalho outro bloquinho de 3 pontos altos no mesmo lugar. Aqui na minha peça, olha só. Sem fazer correntes, laço meu fio, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro e trabalho mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Laço meu fio, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro e repito mais um bloquinho de 3 pontos altos. A intenção da gente trabalhar esse bloquinho é que ele fique mais fechadinho, tá?
Por isso que a gente não faz essas correntes aqui como de costume, tá? Vou trabalhar aqui por toda a minha volta, sempre pulando 2, indo no terceiro. Daqui a pouco eu volto para mostrar. Trabalhei aqui então, até o final da minha carreira. Aqui no meu último bloquinho, ao invés de pular 2, eu pulei 1 para poder dar certinho, tá? Então, eu vou fechar aqui a minha carreira com ponto baixíssimo ali na terceira correntinha. E vou fazer mais um baixíssimo para travar aqui, tá? Fecho ali, travo o meu fio. E agora eu vou mudar de cor. Então, eu vou colocar cores aleatórias aqui para ficar bem colorido, tá? Aí, sigo o meu processo de novo. Se eu quiser, posso começar aqui. Se não, posso começar em outro espaço, tá? Faço ali minha primeira correntinha com o fio menor e as outras duas com o fio maior. E trabalho mais um bloquinho aqui de 3 pontos altos, ou seja, as 3 correntinhas e mais 2 pontos altos. Laço meu fio sem fazer corrente, vou para o próximo espaço e trabalho aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Laço meu fio, vou para o próximo espaço, trabalho outro bloquinho de 3 pontos altos. Então, desta forma aqui, eu vou trabalhando por todas as carreiras que eu necessitar aqui até chegar à altura da minha peça, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui alternando as carreiras para nossa peça ficar bem colorida aqui e vai ficar bem legal, porque o colorido dá um charme a mais na peça e você pode aproveitar as suas sobras aí para poder fazer uma peça bem legal, tá? Eu vou trabalhar aqui várias carreiras, né? Então, vou fazendo aqui a minha troca de cor, né? Claro que a cada carreira que eu terminar, vou fazendo a minha troca de cores. Aí, daqui a pouquinho, eu volto para mostrar. Voltei aqui, trabalhei algumas carreiras, fazendo bloquinhos de 3 pontos altos. Então, as cores utilizadas aqui foram essas 5 cores que eu tenho aqui. Do azul, do verde, do cru, do rosa e do amarelo. Depois, eu volto a repetir a sequência. Novamente, repito a sequência das 5 cores e termino aqui com o azul. Aqui, eu tenho esse tamanho aqui. Caso você queira fazer maior, você pode aumentar ali a quantidade de carreiras, mas aqui, para mim, é o suficiente, porque a gente ainda vai trabalhar a parte aqui do acabamento para as alças, né? Então, para a gente iniciar, eu vou pegar qualquer cantinho que eu tenho aqui, tanto esse quanto esse, para poder aqui, vou colocar o meu fio em qualquer lugar, em qualquer um dos 3 pontos, e vou fazer uma corrente com um ponto. Ali com o meu fio, e o menor eu deixo aqui para eu arrematar depois. Em seguida, eu trabalho um ponto baixo. Então, para cada um dos 3 pontos que eu tenho aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixo. Porque a gente não tem segredo, não teremos aumento e nem diminuição. Trabalho aqui apenas um ponto para cada ponto, como você pode observar aqui. Todas as nossas carreiras, quando a gente trabalhou aqui, passar de um bloquinho para o outro, a gente não trabalhou fazendo ponto, corrente de separação. Veja que passamos direto. Então, aqui também a gente trabalha um ponto para cada ponto, sem fazer aumento, sem fazer diminuição. Cheguei aqui, então, ao final da carreira. Agora, a gente vai trabalhar algumas carreiras em espiral, ou seja, a gente não vai fechar as carreiras, certo? Então, eu já insiro a agulha no meu primeiro ponto e já faço um ponto baixo. Em seguida, já vou para o próximo ponto, outro ponto baixo, outro ponto baixo, e assim por diante. Eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto. Pego aqui um marcador, um pedaço de fio, um clips ou qualquer coisa que você tenha aí para fazer a marcação. Coloca aqui no primeiro ponto, e aí nós vamos seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto. Terminando a carreira, a gente segue, termina da mesma forma, ou seja, não fecha, dá a volta toda e segue direto.
Então, vou trabalhar algumas carreiras aqui e já volto para mostrar. Trabalhei aqui algumas carreiras, então, como você pode observar, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 carreiras, certo? Então, aqui tá o meu marcador, eu iniciei a minha 5ª carreira, certo? Por que que nós começamos na lateral? Porque agora é hora da gente passar aqui a nossa alça e deixar o espaço aqui para ela. Então, no caso, essa alça aqui é aquela que a gente encaixa, né? Encaixa no crochê e fecha ela aqui para ela poder ficar dessa forma aqui. Olha só, assim, ok? Então, para a gente fazer a divisão aqui das nossas peças, para a gente poder trabalhar, a gente mede aqui essas 2 laterais aqui da nossa peça, tá? E aí eu vou usar a fita métrica, se você preferir contar pontos, você pode contar. Mas aqui eu vou usar a fita métrica e eu vou deixar aqui, desde aqui a minha lateral 5 centímetros. E desse lado aqui eu também vou deixar 5 centímetros, tá? Então, deixando aqui 5 centímetros, eu vou trabalhar aqui 1, 2, 3, 4 correntes, pego aqui a minha alça, vejo se é o suficiente aqui para passar dentro dela, para não ficar tão repuxado, né? Olha só. Aqui ela vai ceder um pouquinho, então 4 correntes aqui é o suficiente. Deixo aqui a minha alça de lado. Então, fiz as 4 correntes, pulo 1, 2, 3, 4 pontos baixos e sigo trabalhando ponto baixo sobre cada ponto baixo que eu tenho aqui na minha peça. Então, aqui ela vai esticar um pouquinho, então 4 correntes para mim foi suficiente. Vou trabalhar pontos baixos aqui até obter 5 centímetros, certo? E mais 4 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar até aqui, depois eu vou fazer alça de correntes e seguir trabalhando. Vou fazer meus pontos baixos aqui e já volto para mostrar. Trabalhei, então, os meus pontos baixos. Vamos medir de novo para ver se dá certinho. Então, do último ponto baixo, observe que já aumentou meio centímetro. Então, são 5 centímetros e meio. A gente tem que deixar bem certinho essa colocação para não dar errado ali, tá? Então, aqui eu tenho 5 centímetros e meio. 1, 2, 3, 4 pontos, ok? Aí, os 5 centímetros vai dar aqui 5,5, certo? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 que eu vou pular e vou lá na 5ª para fazer o ponto baixo. Então, trabalho aqui 1, 2, 3, 4 correntes, pulo 4 pontos de base, vou lá na 5ª e trabalho ponto baixo. Então, aqui eu vou trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, você vai ver que fica aqui as 2 alças aqui para nossa bolsa, e sigo trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo que eu tenho aqui na nossa peça. Olha só que legal que vai ficando. Então, aqui a gente vai tendo os nossos pontos, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Feito isso, veja que eu fiz nesse canto, aí eu vou trabalhar nessa lateral aqui, né? No caso, nessa parte aqui. Então, aqui, como está centralizado, aqui tá dobrado ao meio, bem certinho, eu vou só chegar trabalhando com pontos baixos na mesma direção aqui, repito aqui as alças de 4 correntes, depois repito os pontos baixos, repito essa alça, e quando eu chego aqui, eu volto para mostrar. Na verdade, aqui desse lado, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que nesta direção aqui, para que fique certinho. Então, aí você não precisa mais medir, é só trabalhar dessa forma. Trabalhei aqui, então fiz aqui as minhas 2 alças e cheguei aqui onde eu comecei.
Agora, a gente vai trabalhar mais algumas carreiras de ponto baixo. Então, aqui eu já tenho meu primeiro ponto, né? Já vou trabalhando um ponto baixo e sigo trabalhando um ponto baixo para cada ponto. Aqui a gente vai fazer acho que mais umas 4 carreiras depois dessa, talvez 3. Eu vou fazer aqui a quantidade e depois eu volto para te mostrar a quantidade certinho. Então, iniciei a minha carreira aqui. Se eu quiser, posso subir o marcador. Se não quiser, não precisa. E aí, chega aqui na alça de 4 correntes. Na alça de 4 correntes, a gente vai inserir dentro da correntinha, a gente vai pegar as 2 alcinhas lá e vamos trabalhar um ponto baixo para cada correntinha ali. Ou seja, 4 pontos baixos, como eu fiz aqui, ok? Venho aqui para o próximo ponto e já sigo trabalhando pontos baixos de novo, aqui na minha peça, né? Então, trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. Não vamos fazer aumento e não vamos fazer diminuições aqui nessa parte. Então, todas as vezes que eu tiver aqui a minha alça de 4 correntes, eu vou fazer dessa forma aqui. E em seguida, sigo trabalhando em espiral aqui, como a gente estava fazendo, sem fechar, justamente para não ficar aquela marca de emenda. Veja só. E a gente só fecha no final. Apesar de ficar aqui na lateral, a gente não quer que fique emenda na nossa peça, né? Então, a gente vai seguir trabalhando aqui até chegarmos aqui às carreiras que eu preciso. Então, eu vou definir aqui se serão 3 ou 4 e já volto para mostrar. Voltei aqui, então trabalhei todas as minhas carreiras, então trabalhei depois da alça de correntes, trabalhei aqui 4 carreiras, então foram 4 carreiras, depois a alça de correntes e pontos baixos, e depois mais 4, então aqui dá um total de 9. Fica a seu critério se você quiser fazer mais carreiras, tá? Então, para finalizar ali a minha peça, observe que eu tirei o marcador, porque ele estava na direção desse ponto aqui, que é o primeiro. Então, para finalizar, eu vou pular o primeiro ponto, vou lá no próximo, vou fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou cortar o fio. E aí, eu vou posicionar esse fio aqui na agulha de tapeçaria. Então, os demais fios aqui da minha peça, da parte interior, eu já arrematei aqui. Porque como eu vou colocar forro, então, o que eu fiz? Eu apenas dei nozinhos na minha peça, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui para poder te mostrar aqui onde... Aqui, olha só. Tá vendo? Eu dei 3 nozinhos para cada fio, porque como eu vou colocar o forro aqui, então não vai haver necessidade aqui da gente fazer um arremate mais completo, a não ser que você queira, aí fica a seu critério. Então, depois que eu terminei, eu peguei a agulha de tapeçaria, passei o fio lá para trás, e agora eu venho aqui e passo ele aqui para frente, só para a gente ter esse acabamento perfeito aqui, tá? Feito isso, eu vou passar esse fio por alguns cabos que eu tenho aqui, certo? Faço aqui uma laçadinha para poder travar o meu fio, certo? E vou escondendo ele aqui por vários lugares da nossa peça, né, dos nossos pontos, até eu achar aqui que deu ok, necessário. Se você quiser, pode aproveitar e esconder tudo, fica a seu critério, tá? Eu não vou esconder tudo aqui, e ele vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, tá? Então, antes da gente colocar a nossa alça aqui, eu vou costurar um forro. Então, aqui o forro eu fiz para adiantar. Olha só, eu fiz do tamanho da peça. Eu fiz ele com costura à mão mesmo. Aqui é só a linha veio para depois, quando eu costurar, eu desmanchar. E aqui você pode perceber que eu fiz ele mesmo com costura à mão, certo? Então, como é que eu vou posicionar para costurar? Eu prefiro costurar do lado avesso. Então, o que eu fiz? Eu posicionei o tecido na hora de fazer a medida, posicionei a peça,
e cortei 1 centímetro de cada lado, deixando o contorno da peça, fazendo esse contorno que ela tem. Por isso que você vai observar que esse nosso forro, ele é assim, ok? Então aqui, agora, eu quero colocar o meu forro, mas eu prefiro colocar ele do lado avesso, tá? Que daí fica mais fácil de eu costurar ele aqui, tá? Então, vou posicionar para vestir ele do lado avesso da nossa peça. Se você quiser colocar ele do lado direito, ok também, não tem problema, tá? Então, aqui, como que eu vou posicionar? Vou posicionar a minha peça aqui dentro. Aqui a gente tem que trabalhar encaixando lateral com lateral, no caso aqui a costura, né, da nossa lateral, e a nossa outra costura aqui. Então, que você faz esse trabalho aqui de dar uma chacoalhada nele, para ele poder cair bem ali, tá? Então, como aqui a gente tem a parte das nossas alças, olha só. Então, eu vou costurar o meu forro nesta parte aqui. Olha só, até aqui é o limite onde eu preciso costurar. Se eu costurar para cá, eu automaticamente perco o lugar onde encaixar as alças, certo? Então, o que eu vou fazer? Posiciono bem aqui, ajusto fundo com fundo, né? Aqui, lateral com lateral. E aqui você observar que tá alinhavado bem grande, mas esse alinhavado aqui, eu vou desmanchar ele depois, então eu fiz só para manter aqui essa parte, ok? E aí a gente vai pegar a nossa linha de costura, eu vou aproximar aqui a câmera um pouco mais, para ficar mais fácil você visualizar. Aproximei aqui um pouco mais, então colocar aqui a minha linha na agulha, e aqui eu vou começar a costurar já nessa parte aqui onde eu tenho a abertura, porque vai ficar mais fácil de eu trabalhar. Então, eu vou pegar aqui pontinho bem próximo e vou travar o meu fio aqui do lado avesso. Se você tiver máquina de costura, aí você pode fazer essa costura aqui na máquina, tá? Pode fazer na máquina de costura, que não tem problema nenhum, tá? Inclusive, vai ser até mais rápido e prático ali, se a sua máquina comportar, né? Então, eu jogo aqui o meu fio pra cima, só prendi ali do lado, né? Ali, jogo o meu fio aqui pra cima. Agora, eu vou trabalhar fazendo pontinhos bem pequenos aqui na minha peça. Olha só, dessa forma aqui. Trago o meu fio todo, essa é uma parte que a gente tem que fazer com bastante calma. Em vez de ir pro próximo, eu volto um pontinho e pego os meus pontos aqui na minha peça, tá? Ajusto ali, depois volto um pouquinho mais e trabalho aqui nas tramas do crochê, tomando cuidado para que o fio não apareça aqui do outro lado. Então, a gente vai trabalhar pegando apenas nas tramas do crochê do lado de dentro, tá? Ajusta bem ali o seu fio e vai fazendo esse processo de costura aqui. É bem fácil de fazer, ele só requer um pouco mais de paciência ali para você acertar ali a costura. No mais, não tem segredo, olha só, bem de pertinho. Olha do outro lado como fica, né? Então aqui eu vou trabalhando, prendendo sempre o meu ponto, né? Aqui no crochê. E volto um pontinho atrás e pego lá na frente. Então, esse trabalho aqui, a gente vai fazer por toda a volta da nossa peça, tá? Fazendo esse trabalho. Depois, no final, quando a gente terminar, esse fio que tá grandão aqui, a gente vai puxar ele, porque ele só vai servir de alinhável ali da nossa peça, tá? Vou dar continuidade aqui, daqui a pouco eu volto para mostrar. Cheguei então aqui ao final, terminei aqui a costura da peça, né? Então aqui, ó, você vai observar que esse é o lado de dentro. E aí a gente vai trabalhar aqui virando a nossa peça. Então, por que eu gosto de deixar lá costurar do lado de dentro? Porque aí a gente consegue ter real noção aqui, tá, da nossa peça. E aqui o fio grandão que estava aqui, que a gente alinhavou, é só a gente puxar ele aqui
Do outro lado, a mesma coisa, que é para ficar bem certinho. Então, a gente alinhava só para poder conseguir trabalhar aqui certinho o nosso forro, olha só. E a gente tem aqui esse resultado da nossa peça, aqui. Aí agora a gente pega as nossas alças, eu vou posicionar as alças aqui, vou colocar aqui uma etiqueta também, então aí as alças a gente posiciona aqui dessa forma e trava aqui, tá? Aperta para travar. Aqui do outro lado a gente segue a mesma coisa. Olha só, por que que a gente precisava trabalhar apenas costurando até aqui? Porque na hora de entrar aqui com a alça, fique bem certinho aqui, tá? Então aqui eu vou agora colocar a minha outra alça aqui. Claro que aqui, dessa forma que eu coloquei, a gente coloca deste lado aqui para ela ficar assim, né? Então, ali não fica ajustável se você colocar daquela forma que eu coloquei, e ela fica desta forma aqui. Agora eu vou colocar outra alça, colocar a etiqueta e já volto para mostrar. Acabei de colocar as minhas alças aqui, coloquei também, costurei um botão imantado aqui, bem no meio. Então, posicionei aqui no meio e fica bem legal nessa peça. Olha só que bacana que fica. Aqui o botão imantado só para travar. Aí, se você preferir, pode colocar alça maior, que também fica super legal. Aqui a gente tem quantidade, tamanho suficiente, uma bolsa aqui padrão, tá? Passei para vocês lá no início do vídeo as medidas. E essa foi a nossa videoaula de hoje, para aproveitar nossas sobrinhas de fio. Então, espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!